Sem dúvida, os Estados Unidos ainda está no controle do mundo, mas por quanto tempo? Quais são os passos e as estratégias desses dois gigantes? Vem pensar junto comigo e não deixe de me dizer as suas opiniões sobre as questões que eu irei apresentar. Eu vou montar um quebra-cabeças e já deixo claro que eu não tenho como ter todas as peças. As percepções que eu apresento são baseadas no que eu tenho acesso. Olhe, o futuro do século XXI será sobre o relacionamento entre os Estados Unidos e a China. A China será um país forte e rico. Eles já são. Não vamos impedi-los de serem um país rico. Não podemos permitir é viver onde a China domina todo o continente e ninguém lá pode fazer negócios conosco. O que não podemos ter é viver num mundo onde dependemos da China. Precisamos ser fortes. Não podemos depender deles para a indústria, minerais críticos, energia, medicamentos. Não podemos permitir que assumam a indústria automobilística, telecomunicações. Não podemos chegar a um ponto no mundo onde os Estados Unidos dependam da China. Nunca podemos permitir que isso aconteça. Antes de qualquer coisa, precisamos elencar quais foram os líderes mundiais e como o mundo mudou de mão até então. Eu não entrarei em detalhes, mas a humanidade já foi dominada por diversas civilizações. Ao longo da história, vários impérios, reinos e nações exerceram a liderança mundial, mas todos acabaram perdendo essa posição devido a uma combinação de fatores como crises internas, guerras, declínio econômico e avanços tecnológicos de rivais. Eu elenquei alguns dos principais líderes mundiais. Muitos dizem que o Egito Antigo foi a primeira grande civilização centralizada e atribuíram sua liderança aos avanços na agricultura, arquitetura e administração, também ao comércio forte com povos vizinhos. Podemos dizer que os principais motivos de sua queda foram resultado de guerras constantes com estrangeiros, instabilidade interna, divisão política, declínio econômico e esgotamento de recursos. Na sequência, tivemos Império Babilônico, Império Persa, Império Macedônico, Romano, Mongol, Otomano, Espanhol, Britânico e os Estados Unidos até o presente momento. Mas até quando? A história mostra que nenhum império ou nação mantém a liderança para sempre. O declínio geralmente ocorre por uma combinação de fatores internos e externos. Hoje, os Estados Unidos ainda são a principal potência mundial, mas enfrentam desafios significativos, especialmente da China. E a nossa cultura ocidental está, por decisões bastante controversas, muito vulnerável e cada vez mais decadente frente à ascensão do Oriente. Qual foi a principal estratégia da China nos últimos anos? Podemos dizer que ela se deixou ser usada por todos os países altamente industrializados, oferecendo mão de obra barata e incentivos fiscais, moeda fortemente depreciada, reduzindo os custos de produção de uma forma jamais vista. Por outro lado, o que esses países que lideravam a corrida tecnológica não contavam era com a astúcia da China. Não contavam com minha astúcia! Ela aprendeu rapidamente a copiar e aprimorar os modelos tecnológicos de produção industrial em massa. Desenvolveu seus próprios produtos com essa nova habilidade, investiu em portos e commodities em todo o mundo e hoje é, de longe, a maior exportadora de produtos manufaturados do mundo. Não para de aumentar suas reservas em dólar, em ouro e seu superávit bate recorde atrás de recorde. Enquanto isso, os Estados Unidos estão aumentando seu déficit, sua balança comercial está em declínio, sua tecnologia já não é mais inalcançável. Afinal, o que ainda sustenta os Estados Unidos na liderança? Eu diria que a sua liderança hoje está fundamentada em 3 fatores e esses fatores são sustentados por questões puramente ideológicos. O alicerce físico que sustentava seu poder, a liderança isolada de sua superioridade tecnológica, o maior vendedor do mundo, isso os Estados Unidos definitivamente já não é mais. Eu diria que os 3 principais fatores ideológicos que sustentam os Estados Unidos ainda no topo seriam o idioma, que é conhecido no mundo todo, enquanto todos se preocupam em falar a mesma língua, isso causa um efeito psicológico de superioridade direta e quebra todas as fronteiras físicas para o dono da língua prevalecente. A hegemonia da moeda. Após o ouro ter deixado de ser a base monetária do mundo, o dólar assumiu esse papel, permitindo assim que com todo esse dinheiro em circulação, os Estados Unidos pudessem imprimir quanto dinheiro julgar necessário, sem sofrer as consequências econômicas que qualquer outro país sofreria caso ousasse fazer o mesmo nessas proporções. E a cultura, que foi amplamente disseminada através de filmes e séries, assistidas por todos no mundo inteiro, espalhando seu modo de pensar de maneira ostensiva e consistente, implementando na mente de cada cidadão do mundo a sua força e a sua superioridade. Desses 3 pontos levantados,
2 deles eu acredito que já estão se dissolvendo naturalmente. Com as facilidades proporcionadas pela inteligência artificial, grandes produções de filmes e séries vêm sendo produzidas por diversos países. E quanto ao idioma, não demora muito, teremos equipamentos que farão tradução universal simultânea, com muita praticidade e eficiência. Portanto, só restaria a questão da hegemonia do dólar, mas a China já plantou semente no debate mundial, quando através do BRICS cogitou a possibilidade de uma moeda alheia ao dólar para realizar as transações internacionais. Na última reunião da cúpula dos BRICS, o Brasil defendeu a proposta de substituir o dólar por outra moeda nas transações comerciais realizadas entre os integrantes do grupo. O Fundo Monetário Internacional estima que em 2027, os 5 países fundadores do bloco, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, serão responsáveis por mais de 30% do PIB mundial. A eliminação do dólar no comércio de países com economias tão fortes produziria um grande impacto, provocando uma reação imediata dos Estados Unidos, usando armas frias como tarifas de importação e manifestações na mídia dizendo que abandonar o dólar seria inaceitável e inadmissível. Em sua rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou: a ideia de que os países do BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos, acabou. Vamos exigir um compromisso de não substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100%. E completou: eles podem encontrar outro país otário. Provavelmente, o que veremos nos próximos capítulos será uma avalanche de narrativas ensaiadas, aproveitando que os Estados Unidos terá que assumir uma postura protecionista na tentativa de voltar para os trilhos da prosperidade, onde cada gesto, ação ou palavra manifestada nesse sentido será vilanizada pela mídia dominante, como se nessa disputa pela liderança mundial pudesse haver alguém pensando no bem-estar do mundo como um todo. Como se existisse a possibilidade de um império conquistar, exercer e manter sua supremacia de maneira justa, sensata, sem explorar os seus servidores de commodities e consumidores de manufaturados. Só nos resta acompanhar e aproveitar enquanto essa disputa está apenas no campo da guerra comercial e torcer para que vença aquele que, pelo menos, ainda levanta a bandeira das liberdades individuais. Eu sei que você que está mais antenado sentiu falta de eu falar sobre coisas como crise interna na China e questões como taxa de natalidade baixa, mas eu não levantei essas questões porque, na verdade, não acredito que daqui a 20 anos isso fará alguma diferença, devido aos avanços tecnológicos que saltam a passos largos. E no final das contas, sempre é mais rico quem vende mais produtos e serviços com valor agregado e custos reduzidos. E nisso, os dados dos últimos anos revelam que a China está ganhando essa corrida e não há arma comercial capaz de frear ela. Penso ser questão de tempo para assistirmos esse bastão mudar de mão. Não deixe de emitir as suas opiniões nos comentários. Se ficou até agora, curta e compartilhe com seus amigos. Eu fico por aqui, grande abraço.